já vai começar. Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia. Um bom dia pra vocês. Bom dia, turminha do primeiro ano da Escola Hipólito. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos iniciar mais uma aulinha de história, né? Graças a Deus. Estamos iniciando a semana, hoje segunda-feira. Bom, nós estamos falando com o tema, né? As famílias. Estão lembrados? Mas hoje a gente vai falar de uma família diferente. Hoje é o quê? 19 de abril e nós comemoramos que dia? O dia do índio, né? Então aqui no Brasil nós comemoramos o dia do índio, dia 19 de abril. Então hoje nós vamos conversar na nossa aulinha de história, vamos conversar um pouquinho sobre os costumes, né? Os gostos desse povo, dessa família que faz parte da nossa história, tá certo? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre os índios, tá bom? Que é esse povo brasileiro que tem nos ensinado bastante, né, com a sua história, e que hoje nós temos várias e várias características que são desse povo, né? Então vamos conhecer um pouco da história desse povo que também faz parte da nossa história. Então, dia 19 de abril, dia do índio. Os índios, né, foram os primeiros habitantes do Brasil. Vocês sabiam, criançada? Pois é. No começo, havia muitos índios vivendo livres nas nossas florestas. Então, nossas florestas eram habitadas por índios. Hoje, eles são em números bem reduzidos, né? Bom, os índios vivem em grupos chamados tribos, tá? Então, cada tribo tem um chefe guerreiro chamado de cacique ou morubixaba, e um chefe religioso que é chamado pajé, que também é o curandeiro da tribo. Então, na tribo tem o cacique, que é o guerreiro, e tem o chefe religioso, que já é chamado de pajé, tá? Bom, as casas dos índios chamam-se ocas. Mais na frente eu vou mostrar um modelo de uma oca. São cabanas construídas com paus e barro, cobertas de palha ou folhas de árvores. A reunião de ocas forma uma pequena aldeia chamada taba, tá? Bom, as armas dos índios são o arco, né? A flecha, a lança, o tacapé e a zarabatana. Os índios costumam dormir em redes ou em esteiras. Bom, aí a gente pode ver que nós temos, né, essa herança dos índios, né? Dormir na rede, a gente gosta também. Bom, eles alimentam-se da caça, da pesca e de vegetais. Plantam mandioca, milho, batata doce e etc. Gostam de cantar, de dançar, né? Seus instrumentos musicais são o tambor, o chocalho, a flauta, né? E o maracá. Os índios andam nus ou quase nus, né? Tem algumas tribos que não vestem nada, não usam nada. Alguns usam tangas, né? Cocares feitos de penas coloridas de aves. Costumam pintar o corpo com tintas extraídas das plantas. Enfeitam-se com os colares e pulseiras feitos com dentes de animais. Adoram o sol, que chamam de Guaraci, a lua, que chamam de Jaci, né? E outros deuses. Bom, criança, então, os índios, né, dentro dos seus costumes, também, né, a gente conhece
algumas lendas, né? Que essas lendas são de origem indígena, tá certo? Bom, então nós vamos ver aqui, né? O que eles costumavam se alimentar. Como nós podemos ver aí na imagem, né? Eles produzindo na colheita do milho. E assim também eles faziam, né? A colheita, o plantio da mandioca e de outras culturas. Bom, aqui a gente pode ver, olha só, nessa imagem, né? Como se fosse a lida do dia a dia. E aí o que tem lá embaixo é assim. Contam que Yara, uma bela índia, viveu durante muitos anos em uma tribo daquela região. O trabalho era dividido. Os homens saíam para caçar e pescar, e as mulheres cuidavam da aldeia, dos filhos, do plantio e da colheita. Então, quem cuidava, né, da parte da agricultura eram as mulheres. Quem cuidava das plantas, né, e da colheita eram as mulheres. Os homens iam caçar e pescar. Então, o trabalho tinha essa divisão. E como eu falei para vocês, né, parte de uma lenda, né, tem origem indígena. Bom, também, né, eles possuem alguns costumes diferentes, né, dos nossos. Como nós já falamos, né, as suas casas são chamadas de ocas, suas roupas são feitas de plantas, de casco de coco e enfeitam seus corpos com tintas retiradas de sementes, além de viverem da pesca e plantação de mandioca e do milho. Bom, como a gente vê aí na imagem, né? Os índios se pintando, né? Se produzindo. Então, é um povo bem festivo também. Eles têm as suas festividades, suas comemorações, né? Tem as suas danças e comemoram, né? Eles adoram também os seus deuses. Eles também fazem esse tipo de enfeite, né, para colocar nas suas cabeças. Bom, então aqui nós temos alguns objetos indígenas, né, como o escudo, o cesto, o cocá, que são aquelas penas coloridas que eles utilizam nas suas cabeças, ou então o arco, né, com a flecha. Aí nós temos a imagem de um arco. Então, esses são alguns objetos indígenas. E também, né, lógico que tem muito mais outros objetos, como vocês podem estar observando aí nessa imagem, né? Olha aí novamente, né, o arco com a flecha, o tambor, canoa, né, uma machadinha, uma lança. Então, são vários. E aqui está, né, o modelo de casa, né, dos indígenas, que é a oca, né, como é que eles fazem aí de palha, né, coberta toda de palha. Bom, então, aqui nós temos aqui um pequeno texto, né, como atividade, e o texto tem assim: ele mora numa tribo, contente e feliz, caçando e pescando e comendo raiz. O sol é o Guaraci, a lua é Jaci, e a língua que ele fala é o Tupi-Guarani. Foi ele o primeiro habitante do Brasil, salve o dia do índio, 19 de abril. Então aqui é um poema, né, onde nós temos 3 questõezinhas de marcar. Vocês vão escolher apenas uma opção, tá? E responder de acordo com o texto. Tá bom, criançada? Então, aí na primeira questão, diz o seguinte. Letra A, né? Onde o índio mora? Aí vocês vão marcar se é na cidade, se é em uma tribo ou se é no campo. Marcar um X, tá bom? A letra B. O que ele faz? Bom, pesca, né? Queima a floresta ou caça. Bom,
nessa questão pode ser mais de uma, tá? Mais de uma alternativa. Na letra C, o que ele come? Bom, ele come pizza, ele come peixe ou ele come raiz? Também nessa questão vocês podem estar marcando mais de uma opção, certo, criançada? Entendido? Bom, então, para essa data linda, histórica, né, que a gente possa conhecer um pouquinho mais dessa história que também faz parte da nossa, não é isso? Da nossa cultura e da nossa vida, tá certo? Do nosso país. Então, responda tudo direitinho, tá? De acordo com o texto, como eu já falei. E se tiver alguma dúvida, podem perguntar, fica à vontade, tá? Eu vou colocar essa atividade também lá na plataforma. Então, tchau, tchau, um beijão no coração de cada um.